querida Denise Nagem é arte-terapeuta, né? Mas eu queria começar pelo outro caminho. Ela começou como arquiteta e urbanista. Né? Um caminho diferente que as pessoas perguntam, mas como? Como é assim? Ela foi estudando, né? Então, ela estudou arte-terapia, né? Fez especialização em arte-terapia, em psicologia analítica. Ela também fez dança circular e é focalizadora, né? É artista plástica. Olha só, eu acho que ela fez um curso cada ano da vida dela. Terapeuta floral, de cristal, aromaterapia, reikiana, geobióloga, astróloga, A né? astróloga eu ainda estou fazendo. Tá fazendo, não concluiu tanto, tá aí. Sou Não, aprendiz, sou aprendiz. é um curso que eu quero fazer, Muito bom. astrologia, né? Ginete terapeuta. E olha, isso aqui eu tô doida para saber o que é. Né? Assim, eu sei que você vai falar lá para frente, né? Docente dos cursos de pós-graduação da arte-terapia da Unipaz, né? Também ela é docente e fundadora do T-, é T- que É fala? Têmenos. Têmenos, né? De arte-terapia do Rio de Janeiro, também é coordenadora do ateliê Denise Nagem, onde ela trabalha com artes, com terapia, arquitetura, dança circular, tudo no Rio de Janeiro, viu, gente? Nós vamos tudo para lá. Tá? Editora também da Associação do Rio de Janeiro, né? É da revista, né? Do Rio de Janeiro. Da revista Os Cadernos da Arte, Né? E tudo isso ela vai falar para nós assim de um jeitinho tão gostoso que nós não vamos querer ir embora, né? Então, Denise, a palavra é sua todinha, né? Todinha. E eu gostaria de dizer que esta frase, para iniciar essa conversa aqui, né? Que você me deu, foi assim: quando descobrimos que não somente as coisas da natureza têm alma, mas também cada coisa de nossa vida urbana construída tem importância psicológica. Descobrimos a anima mundi, a alma do mundo. Eu achei isso tão profundo, tão, como diz agora, tão meigo, tão doce, né? Que cada coisa que nós temos tem uma alma e respeitar, né? Não só a natureza, também os nossos objetos, as coisas que nos cercam. Minha amiga, a palavra é sua e quero dizer para vocês que nós vamos conversar durante essa live, né? Sim. Nós vamos conversando. Vocês poderão ir deixando perguntas aqui do lado e assim nos momentos oportunos nós vamos entrando com essas perguntas, tudo bem? Então vamos lá, meu amor. Sim, então assim, normalmente vai fazer as perguntas pelo bate-papo, certo, Sônia? Porque certo. Senão dá uma confusão aí de som. Então, assim, além das perguntas que vocês podem ir deixando, vai ter uns momentos que eu vou fazer perguntas para vocês, que eu quero saber o que vocês acham. São acho que uns 4 ou 5 momentos agora no início. E aí vocês também podem ir respondendo pelo bate-papo, e aí eu vou lendo aqui, aí se precisar a Sônia também faz alguma inserção, faz alguma pergunta. A ideia é que realmente a gente partilhe aqui, tá? As ideias. Me diga uma coisa, vocês por acaso estão ouvindo o eco da minha voz? Alguém tem que desligar o telefone. Então, não, acho que sou eu mesmo. Espera aí. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou sair desse outro perfil. É o perfil de segurança. Mas se acontecer alguma coisa com o computador, eu volto. Porque eu também estava ouvindo eco. Vê se melhorou. Vamos lá. Tá, então era isso mesmo. Era do meu outro dispositivo aqui. Bom, eu vou começar compartilhando já uma tela aqui, tá? Para a gente ir seguindo o nosso fio condutor. Vocês começaram a ver? Sim. Sim? Então tá tudo ok. Deixa eu só tirar isso daqui. Esses lembretes de computador que não são nada legais, né? Aparecerem na hora que eles querem. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar. Tela cheia. Vou diminuir isso aqui.
né? Pronto. Então, vamos lá. A Sônia, como é uma pessoa que não para quieta, né? Ela veio com essa ideia, vamos fazer aulas live, né? Assim, eu quero temas que sejam temas assim bastante para cima, temas que falem de coisas boas, né? Porque a gente está precisando disso. E aí ela virou para mim e falou assim: me diz o que mais você gosta de falar. Aí eu respondi: eu gosto de falar da alma do mundo. Então, ótimo. Então vamos falar disso. Então, e ela perguntou: então me dá a frase, que foi a frase que ela já leu para vocês aí, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a Anima Mundi. E como que a partir da Anima Mundi a gente está e a gente é no mundo, né? Cuidar desse ser e dessa forma desse ser viver nesse mundo, que é o estar. Bom, a Sônia já trouxe um pouco aí da minha formação. E por que eu gosto de colocar isso, né, no início? Para entender bem qual é o meu lugar de fala, né? Porque eu não sou psicóloga como a maioria dos terapeutas, né? Então eu venho, né, como a Sônia falou, de um lugar assim muito inusitado, que eu venho da arquitetura, a minha primeira formação. Mas quando eu trabalhava como arquiteta, e a minha formação é pela faculdade daqui da UFRJ, pela FAO, a gente é formado em arquitetura e urbanismo, né? Mas eu sempre trabalhei com o interior das casas. A época que eu trabalhei somente com arquitetura, eu trabalhava com os interiores. Eu nunca fui trabalhar com obra, com coisas externas, sempre cuidando dos interiores. Mas chegou um momento da minha vida que aquilo não estava mais me satisfazendo, né? E aí eu sabia que eu queria trabalhar com arte, que eu queria trabalhar com gente. E aí eu descobri que existia arte-terapia. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas o mais importante é que eu fui para a arte-terapia. Eu estava num momento de vida de muita depressão. E eu tinha observado que, quando eu estava envolvida no meu processo de criação, quando eu estava inventando coisas, eu ficava ficava melhor para mim mesma, ficava melhor para os outros. E eu achava que tinha um motivo para isso. E aí eu fui para a arte-terapia porque eu achava que lá eu ia ter essa resposta. E além de ter a resposta, aí eu mudei de profissão, né? Isso fazem quase 20 anos que aconteceu. E aí eu me formei e comecei a trabalhar como arte-terapeuta. Mas sempre quando eu trabalhava com arte-terapeutas, eu não trabalhava mais com arquitetura, mas eu achava que tinha muito a ver. Mas eu não tinha muita coragem de dizer isso para as pessoas, porque eu achava que era uma coisa da minha cabeça, assim, né? Que era muito viagem da minha cabeça, que as pessoas talvez não iam levar muito em consideração. Mas, muitas vezes, quando chegava um paciente para eu atender, né, que estava muito confuso, sem muito rumo na vida, sem saber o que fazia, eu sempre perguntava para ele assim: como é que está seu armário de roupa? E, na maioria das vezes estava um caos. E aí eu dizia assim: tudo bem, então tenta arrumar seu armário para a semana que vem, né? Vai tentando arrumar, eu acho que isso vai te ajudar você a se organizar. Porque eu tinha uma clareza comigo que esse interior onde a gente vive afetava diretamente o interior das pessoas. Mas isso era uma conclusão minha por causa das minhas formações, né? E eu segui fazendo isso, mas assim, sem nem muita convicção teórica sobre essa questão. Bom, aí nesse processo eu fiz focalização de danças circulares, né? Mais ou menos quando eu terminei a arte-terapia, então eu trouxe muita dança também para o meu trabalho de arte-terapeuta. Aí eu fui fazer a pós em psicologia analítica, principalmente porque eu não sou psicóloga, né? Eu achava que eu precisava aprofundar, conhecer mais. E aí, nesses processos aí de estudos de arte-terapia e psicologia analítica, isso aí, quando a gente for desenvolvendo o assunto, eu vou explicar melhor. Eu conheci os pós-junguianos, né? Aqueles que continuavam pensando comigo, mas que tinham assim, desdobrado um pouco aquele pensamento. E aí eu me identifiquei muito. E hoje a gente vai trabalhar com um pós-junguiano, basicamente. Bom, aí nesse caminho eu também gosto muito de trabalhar com coisas da natureza, então eu fiz formações menores de florais, cristais, aromas, que hoje a gente chama de práticas integrativas e complementares, né, que ajudam também muito no meu trabalho. Mas tinha uma questão que a arquitetura sempre ficava ali me perseguindo e que eu via sentido. Na verdade, já tinha algumas coisas acontecido, quer dizer, eu já tinha entrado em contato com esse conceito da Anima Mundi, isso já me aliviava um pouco. Mas existia uma ciência que eu sempre via
ser dita dentro dos lugares onde eu frequentava de estudo, e que eu achava que isso ia fechar um círculo, né, de conhecimento, que é a geobiologia, que é uma ciência que fala da saúde dos ambientes construídos. E aí eu voltei para a arquitetura. Né? Voltei para a arquitetura no sentido de, teoricamente, agora eu tenho teóricos para citar, não é só uma coisa da minha percepção. Né? Então, eu gosto de botar esse diagrama, que é para a gente entender não só o lugar de fala, mas que na minha cabeça, no meu sentir, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Né? Tudo bem até aí? Então, eu vou começar, então, por esse último ponto, que é a geobiologia. Né? Geobiologia ou biologia da construção. Entendendo construção como qualquer ambiente construído. Para a gente aqui, no português, a palavra construção parece uma coisa inacabada, né? Mas não é bem isso. É qualquer ambiente construído. Tá? Principalmente os ambientes onde a gente mora e onde a gente trabalha, porque são os ambientes onde a gente passa a maior parte do tempo. E atualmente, eu diria que o ambiente que a gente mora, porque ele virou ambiente de trabalho, virou ambiente de muitas coisas que antes não era tanto assim. Então, vamos ver. A geobiologia é uma ciência assim, que tem muitos pontos de estudo, que trabalha a relação do planeta e o lugar onde aquela construção está inserida. Pensa também nos materiais, pensa em iluminação, pensa em ventilação. Assim, é um conjunto de saberes muito grande, saberes mais empíricos, saberes mais científicos. Mas eu trouxe uma questão da geobiologia, que é o que vai interessar para a gente aqui agora, que é um conceito inicial. Tá? Que ela diz o seguinte: existe uma interação entre os espaços, aí falando desses espaços construídos, e os indivíduos. A geobiologia pontua que vivemos em muitos organismos que atuam em conjunto, simbolizados por corpos ou peles. São 5 esses corpos. Todos esses 5 corpos devem trabalhar em conjunto e são partes de um único organismo. Né? Então, nós não somos só um corpo. Nós funcionamos como 5 corpos se relacionando entre si. Então, vamos ver que corpos são esses. E é aí que depois eu vou lançar umas perguntas para vocês me ajudarem construindo esse conhecimento. Bom, o primeiro corpo é, como a própria palavra diz, né, o corpo matéria, o corpo orgânico que a gente habita. Né? Aí eu escolhi essa imagem que mostra assim, várias estruturas aí do nosso corpo, né? Os ossos, os nervos, os músculos, enfim, até chegar a esse corpo externo, que é o que a gente exibe. Então, esse é o primeiro corpo. E como aqui a minha proposta é da gente pensar nesse cuidado, esse cuidado com a saúde, né? Com a nossa saúde, então pensando nesses 5 corpos, para que a gente realmente seja quem a gente veio ser nesse mundo e que a gente possa estar nesse mundo de uma forma saudável. Né? Essa é a proposta. Então, o que vocês acham? E aí é a hora de repente, vocês escreverem ali no bate-papo. Qual seria para você a resposta a essa pergunta? Como que eu vou cuidar deste corpo orgânico para que eu seja e esteja saudável no mundo? O que o nosso corpo orgânico precisa para ser saudável, para estar saudável e viver nesse mundo? Então, o que vocês acham? Podem escrever aí no bate-papo. Acho que aqui o bate-papo aparece para mim, né? Aqui. Chat. Então, alimentação, respiração. Isso, que mais? Movimento. Sim, movimento. Que mais? A água. Uhum. Conexão.
Bom, boa nutrição, atividade física, mente saudável, exercícios físicos, boa respiração, higiene, alimentação, exercícios, mente sã. Olha como que é interessante. Muitos aqui estão trazendo uma coisa de fato física, que é o exercício físico, a respiração, a água, alimento, que é uma coisa que vai alimentar esse corpo orgânico, mas também tem gente se lembrando de conexão espiritual, tem gente se lembrando de harmonia, né? Tem gente se lembrando de outras coisas que são espiritualidade, criatividade, que não vão alimentar exatamente esse corpo matéria, né? Vão alimentar uma outra instância desse corpo, vocês concordam? Mas que é necessário, porque está tudo conectado. Então, a gente já tem noção de como que as coisas são conectadas, né? E que a gente não pode só olhar sobre um aspecto, né? Sol, se aceitar como é, calor. Então, isso. Eu vou agora baixar aqui o bate-papo. Então, eu tinha colocado aqui umas respostas, umas conclusões que eu achava que vocês iam ter. Peraí, acho que se eu botar... Agora eu não estou conseguindo... Ah, foi. Então, eu tinha posto 3 coisas básicas que realmente foram as primeiras que apareceram, né? Alimentação, água e exercício físico. Que é aquilo que alimenta de fato esse corpo matéria. Mas a gente viu que não é só o suficiente, né? Porque a gente também precisa ter uma conexão, a gente precisa estar ligado numa outra instância, que não é bem essa material, concorda? Né? Então, vamos lá. Ok. Então, a gente está vendo que não basta só as coisas mais básicas. Bom, aí tem o segundo corpo, que são as vestimentas, né? A gente, para sair nesse mundo, a gente não pode só sair com esse corpo com o qual a gente nasceu. A gente tem que botar um outro corpo por cima, né? Que são as roupas, né? A gente precisa se vestir. Então, a gente tem uma segunda, ou pele, é chamado de corpo ou pele. Eu prefiro usar a palavra corpo, mas pele também está valendo. Tá? Então, como cuidar deste corpo, das vestimentas, para que eu seja e esteja saudável no mundo? Então, vamos lá. Está na hora agora de vocês falarem para mim o que vocês acham. Cores, já saíram cores aqui. Que mais? Modelos, né, que sejam confortáveis, que nos agradem quando a gente se veste, tecidos confortáveis, texturas, né, porque as texturas às vezes também elas são agradáveis, às vezes não são agradáveis. Que mais? Conforto, autoestima, assim, a gente tem que se olhar e se gostar, né? Gostar do que a gente vê. Olha só que já está aparecendo uma coisa aqui já de uma outra instância. Personalidade, alguma conformidade grupal, estar vestida de acordo com quem se é, identificação. Né? Percebe que vai além da matéria isso? Não é só uma roupa de um tecido confortável, aquilo você tem que olhar e você tem que se enxergar ali, aquilo tem que ser confortável e você tem que ser também, quando você se vê. Né? Sair de padrões impostos pelo modismo, vestimentas que se identifiquem, tipo de tecido, maravilha. Isso mesmo. Então, vocês aqui também já trouxeram questões que são questões que não tem a ver só com a matéria, né? Tem a ver também com esse lugar do ser. Deixa eu ver, tem hora que eu não consigo passar, acho que é porque eu baixei o chat. Deixa eu fechar ele, se aí eu vou. Eu não estou conseguindo passar o slide. Agora foi. Pronto. Então, aqui eu coloquei um pouco de vestimentas bem específicas, não é? Então, tem algumas vestimentas que têm a ver com a religiosidade, tem outras que têm a ver com a função de trabalho que a pessoa vai exercer, tem outras que têm a ver com folclore, com cultura, não é? Então, essas vestimentas, elas também falam de uma individualidade e falam também de uma coletividade. Né? Então, esse é o nosso segundo corpo. Quantas vezes a gente fica preocupado com que tipo de roupa a gente vai vestir para uma determinada situação, para que a gente esteja adequado, para que a gente passe uma ideia de adequação e não de inadequação. E quantos de nós são
mostrados nesse segundo corpo, né? Quantos de nós estão dentro de nós, que somos uma pessoa só, mas quantas pessoas existem ali? Então, nas vestimentas, isso fica bastante claro. Então, o terceiro corpo é a casa. É o lugar onde a gente habita, né? Entendendo casa aí como apartamento, enfim, qualquer tipo de habitação, mas o lugar onde a gente habita. Então, vamos pensar da mesma forma, né? Como que eu vou cuidar desse corpo casa para que eu seja e esteja saudável no mundo? Porque ele é o terceiro, né? Eu estou aqui no orgânico, a vestimenta. Agora, a maioria de nós está na nossa casa nesse momento, né? A grande maioria. Então, tem um outro corpo que está nos protegendo, né? O que a gente precisa? Vou lá no chat. Vamos ver. O que a gente precisa? Para o corpo casa. Harmonização, higiene, ventilação, luz, limpeza, organização, acolhimento, energia do sol, uma casa com boa energia, com tranquilidade, bem-estar, um ambiente agradável, alinhado com a minha personalidade, limpeza, organização, energia das plantas, suprir minhas necessidades básicas, conforto, luminosidade, relíquias, olha, estamos trabalhando com memórias agora aqui, ó, iluminação, ar, cores, bem-estar, ambientes criativos, lembranças, né? A casa precisa ter a nossa cara, precisa contar a nossa história, não é assim? E precisa ter um lugar onde a gente possa desenvolver atividades que tenham a ver com aquilo que a gente gosta, com aquilo que tem a ver com o que a gente veio ser nesse mundo, entende? Paz, decoração segura, segurança, me sentir à vontade. Imagina se um pianista mora numa casa onde não cabe um piano. Vai ficar difícil, né? Ele conseguir ser quem ele veio ser nesse mundo, né? Então, muito bem. Vocês estão craques, já entenderam qual é o raciocínio da coisa. Então, vamos lá. O terceiro corpo é o próprio fundamento de morar, pois fala de habitar. E para que tenhamos saúde física e psíquica, nossas habitações precisam ser saudáveis. Então, vamos observar aqui também que a palavra habitar, né, ela tem tudo a ver, da mesma raiz de hábitos, né? Os hábitos vêm, muitas vezes, dos lugares onde a gente habita. E aí, vamos sempre pensar, a habitação, eu também estou falando do lugar de trabalho, porque é um lugar que a gente costuma ficar muito tempo, muitas horas, tá? Os conceitos individuar-se, e aí eu estou pegando o conceito do processo de individuação do Jung, não é? Que é individuar-se, é tornar-se quem você veio ser nesse mundo, um ser indivisível, apesar de ter várias personas que você exerce, várias vestimentas que você precisa para exercer essas pessoas, você é uma pessoa só. E a gente passa por esse processo de ser essa pessoa só até o fim da vida, enquanto a gente está vivo. Então, os conceitos individuar-se e habitar devem ser compreendidos como a linguagem do ser e o modo desse ser estar no mundo. Então, o individuar-se é a linguagem que você vai se expressar para ser quem você veio ser. E o estar no mundo é um modo desse ser, um modo que esse ser vai se expressar. Então, esse é o corpo casa. Se a gente habita uma casa que não nos favorece, não só em iluminação, em conforto, em tudo aquelas coisas importantes que vocês falaram, mas se a gente habita uma casa que não favorece, que a gente não tem um espaço para que a gente possa ser quem a gente veio ser, dificilmente a gente consegue se individuar. Isso foi uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu fui para o curso de geobiologia. Apesar de não ser assim, não era um aprofundamento de psicologia junguiana, mas estava baseado no Jung. Por que a gente precisa se preocupar com isso? Porque existe o processo de individuação, né? E o indivíduo passa a maior parte da sua vida dentro da sua casa. E mais do que isso, na sua cama, né? Que a gente
deveria pelo menos dormir cerca de 8 horas. Então, a gente passa um terço da vida na cama. Então, a cama dentro da casa é o lugar mais importante. Mas não vamos falar disso hoje, porque esse é um assunto também que dá bastante caldo. Bom, o quarto corpo. Aí a gente amplia um pouco mais. Pode ser o condomínio onde a gente mora, se a gente mora num condomínio grande. Pode ser o bairro, pode ser a cidade. Né? É o grupo de pessoas. Então, vamos lá. Mesma pergunta. Como que eu vou cuidar desse corpo, bairro, cidade, para que eu seja e esteja saudável no mundo? Vou lá para o chat. O nosso corpo, quarto corpo, condomínio, o bairro, a cidade. O que é que precisa? Como é que a gente cuida? O que é que a gente precisa cuidar desse corpo para que a gente possa ser quem a gente veio ser? Está ficando mais difícil agora chegar numa coisa que a gente possa agir, né? Vamos lá, olha, começou liberdade, plantas, gentileza, relações de afeto. Sim, porque esse corpo, ele amplia essa questão das relações, né? Árvores, natureza, bom relacionamento com a vizinhança, limpeza, arborização, pássaros, empatia. Sim, a vizinhança é ótimo, porque às vezes, né, a gente tem grandes problemas com vizinhança. Limpeza, arborização, organização, segurança, respeito ao outro. Limpeza, respeito, plantas, pessoas, animais, tranquilidade, comunicação. Porque aí a gente já está pensando na polis, né? Na questão do urbano, onde as relações ficam ampliadas, mas que muitas vezes impedem também a gente que a gente seja quem a gente veio ser. O trânsito, nossa, cidade grande, então, não é, gente? O trânsito é de atrasar o processo de individuação da maioria das pessoas, né? Não, vamos combinar. Quem mora numa cidade menor não tem tanto esse problema. Comércio, isso. Então, são coisas que já não estão tanto ao nosso alcance, porque depende de uma estrutura política, de uma estrutura municipal, né? De uma estrutura... Hoje em dia, aqui no Rio, tem muitos condomínios muito grandes que são praticamente bairros, né? Precisa de uma grande administração para poder manter mais ou menos essas coisas. Regras de convivência, lugares para lazer, exatamente. Participação de associação dos bairros, muito bom isso, né? Porque é lutar justamente por esses direitos, não é? Possibilidade de ter lazer e cultura acessíveis, isso mesmo. Então, quando a gente não tem isso, a gente tem que pedir, não é? A gente tem que votar em pessoas que possam trazer isso para a gente. Então, vocês trouxeram muitas coisas importantes e eu queria, assim, trazer ressaltar uma. Todas as que vocês falaram são importantíssimas. Eu queria ressaltar uma, que é o caminhar. O quarto corpo, que compreende o bairro, a cidade, até o país, nos alerta para a necessidade de caminhar, um dos fundamentos da vida humana. Se deslocar através do próprio corpo, somente por ele, de expandir sua energia física e seus pensamentos por espaços que possibilitem processos de mudanças de estados físicos e psíquicos, de se relacionar com o espaço citadino através das suas ruas, parques, praças, em conexão com áreas verdes de lazer, de comércio e saúde, e outras também importantes. Então, a gente que mora em muita cidade grande, que faz muita coisa, tudo de carro, tudo, às vezes se esquece disso, né? O caminhar, ele é importante, não só para a questão relacional com o espaço urbano, mas também por uma questão pessoal desse corpo primeiro lá que nos habita, né? Quem nunca aqui passou por uma situação de repente estar tá numa briga dentro de casa e nada se resolve e a pessoa sai, abre a porta e vai caminhar. Porque o caminhar, de uma certa forma, ajuda a você a organizar as ideias, a botar aquela energia para fora. Né? Mas não precisa só brigar para querer caminhar. Vamos caminhar quando a gente está bem também. Né? Vamos fazer disso um hábito. Hoje em dia, com essa história da pandemia, a gente está bastante restrito a essa necessidade básica. Então, eu trouxe aqui uma passagem, né? uma citação do James Hillman, que vai ser o nosso autor em que a gente vai se basear hoje para falar desse nosso tema. Eu vou trazer uma citação já nesse momento, que é para a gente refletir sobre isso. Ele fala: andar a calma, prisioneiros circulam no pátio,
Animais andam de um lado para o outro. A pessoa ansiosa mede o chão com seus passos, esperando o bebê nascer ou as notícias da sala de diretoria. Heidegger recomendava o caminho da floresta para filosofar. A escola de Aristóteles era chamada de peripatética, pensar e discursar enquanto se caminha. Olha que lindo, né? Os monges andam em seus jardins fechados. Nietzsche disse que só tinham valor as ideias que ocorriam ao caminhar. As ideias laufende, ideias correntes, não ideias sentadas. Uma cidade que não permite caminhar não é também uma cidade que nega uma moradia para a mente? O que vocês acham disso? Uma cidade que a gente não possa caminhar, será que ela vai nos ajudar a pensar, a refletir? O que você acha, Sônia? É uma cidade que nos aprisiona, né? Aham. Ela nos deixa prisioneiros de nós mesmos no mesmo espaço de todos, como nós estamos agora. Exatamente. Né? E ficamos nos sentindo aprisionados por não podermos caminhar. Eu tenho visto isso porque eu moro também em apartamento. Aqui todo mundo desce em horários diferentes para caminhar no jardim, porque não pode sair muito longe, né? Então, caminhar pelos jardins. Isso que eu acho que é muito interessante, o caminhar na natureza também. Sim, porque a própria natureza vai nos alimentar, né? De outras coisas, de outras energias, não só de ar puro, mas só olhar o verde já é uma coisa que acalma. Basta só você ficar mirando o verde, fitando o verde, você já se acalma. Né? Então, realmente, nesse momento, a gente está bastante privado disso, né? E a gente está tendo que arranjar formas alternativas para poder vivenciar, né? O que vocês acham? Alguém quer escrever alguma coisa sobre isso? Alguém já falou aqui, ó, está aí a pandemia para responder. Exatamente. Né? A gente fica refém. Mas é um momento em que a gente não tem muita escolha, né? E aí é que a gente dá valor do quanto que aquilo fazia bem, não é? Sim, as pessoas que moram em apartamento sentem mais, com certeza. Porque, principalmente os condomínios, né? Mesmo que tenha condomínio, não está podendo. Só pode descer aqui no Rio os grandes condomínios. Eu moro num prédio bem pequeno, mas os grandes condomínios só podem descer famílias, a família só pode descer, né? Não pode descer 2 famílias nem no elevador. Enfim. Então, mas a gente entende que é um momento que isso é necessário. Agora, imagina se a gente não tivesse isso nunca. A gente está vendo como que a falta disso é ruim, né? Então, vamos continuar aqui. Tudo bem? Tá tudo bem? Sônia, tá indo bem? Tá indo bem. Também o caminhar, ele faz com que você sinta a sua respiração, né? Sim. Você se dá conta da respiração, você fica ofegante, né? Do calor do corpo, quando você começa a transpirar, dos pés no Você tem chão. uma noção lá daquele primeiro corpo, que é o seu corpo orgânico. Não é? Então, o caminhar não é um monte de coisas que você vai estar mobilizando, não só o corpo orgânico, o seu primeiro corpo, mas essa relação com o espaço onde você mora. Né? E aí você entra em contato também com a água, né? A necessidade de beber água. Sim. Como faz falta a água, como ela faz falta, porque nós não percebemos o quanto que o respirar, o beber água, o comer nos faz falta. Ter consciência disto. Sim. E o caminhar nos leva a ter sede, a transpirar, e quando você termina, a ter fome, né? Porque dependendo o tanto que caminhou, você sai com fome. Né? Ele abre o teu apetite. Sim. E além disso, ainda ajuda a gente a pensar, né? Porque o corpo, se a mente está muito confusa, você vai caminhar, o exercício físico, né? Vai fazendo aquela coisa tumultuada aí fluindo, e aí a sua mente vai se abrindo. Você tem grandes ideias, né? Você consegue refletir. Então, caminhar promove uma moradia para que a nossa mente, né? Para que a nossa alma reflita mais, se desenvolva, descubra mais coisas sobre a gente mesmo. Então, vamos lá.
Deixa eu continuar aqui. E aí tem o quinto corpo, que é o planeta. Então, falei, nós são 5. O quinto é o planeta, que é a coisa maior. E aí a gente entra numa questão bem mais difícil, né? Do alcance que a gente tem. Como vamos cuidar deste corpo planeta para que eu seja e esteja saudável no mundo? Vamos lá, vou para o chat. Vamos ver o que vocês vão me dizer. Opa, passei aqui, não era para passar essa ainda. O chat, deixa eu achar aqui. Ele custa às vezes aparecer para mim o chat. Agora veio. Então, para o planeta, reciclagem, poluição, preservar riquezas naturais, plantando, reusando, sim, menos consumo, né? Reutilizar, reciclar, não desmatar, ter consciência que sou parte dele. Isso. Aí a gente vai vendo, sempre quando a gente está dando essas sugestões, né, essas respostas, esses questionamentos, vocês reparam que tem sempre um olhar que é mais material, que é mais de ação, e tem um que é mais de espiritualidade, que é mais de conexão, não é? Para todos os corpos. Desenvolver a consciência que tudo está interligado, lembrar que não há onde jogar fora nada, não tem nada como jogar fora, tudo é dentro, exatamente. Cuidando de nós, cuidamos do outro, o planeta melhora. Saber que não existe jogar fora, apreciar, me encantar, usar água e recursos naturais com respeito, boas energias. Sim. É num âmbito maior, não é? Consumo mais consciente. Tem gente já falando aqui do plantar a lua. Isso tem a ver com a gineterapia, que a Sônia tinha perguntado. Consumo mais consciente, cuidar dos animais, plantas, conexão. Tudo faz parte do corpo da Terra. Sim, sim. Então, a gente tem ações que são ações mais materiais, mas a gente tem ações de conexão, a gente tem ações de espiritualidade, a gente tem ações de alma, certo? Em todos os corpos, a gente observou isso. Não adianta só a gente estar com tudo organizadinho no lugar e cheirosinho. Isso é maravilhoso, mas não é só isso. Existe sempre, para todos os corpos, um olhar sobre essa espiritualidade, né? De conexão, de compreensão dessa coisa maior que nos habita. Visão global, ação local, ter plantas e flores que sirvam de alimentação para passarinhos e insetos, planejar melhores espaços, cuidar dos materiais de construção, interagir com as pessoas, plantas e animais com mais amor, ser verdadeiro, enfim. Né? Então, a gente vê que as ações que são necessárias, elas são de vários âmbitos, né? Elas são ações sobre a matéria, mas elas são ações sobre a mente, elas são ações de conexão, elas são ações de espiritualidade também, porque uma coisa precisa da outra, né? Amar, impedir as armas, sim, tudo isso é muito importante. Então, tem uma imagem aqui que já é em cima do que muitas pessoas falaram, eu vou passar agora a imagem, muitas pessoas já falaram isso, né? Do ponto de vista do planeta, não existe como jogar lixo fora, porque não existe fora. Onde é que está a lixeira do planeta? Né? Tudo é planeta. Então, não existe isso. Então, por isso que a gente precisa ter uma consciência, né? De muitas coisas que vocês falaram, diminuir o consumo, reutilizar, reciclar, né? Reaproveitamento, né? Tem a ver com reuso, consumir menos, né? Isso tudo ajuda. Então, eu sempre também tive muita preocupação com isso dentro do meu percurso de vida. Tanto que quando eu fui fazer o meu TCC de arte-terapia, eu escrevi sobre isso. Eu escrevi sobre o que eu chamei de caminho de transformação, da restauração à reciclagem. E que dentro até do próprio processo de arte-terapia, quando a gente vai transformar a matéria, às vezes a gente precisa só dar uma restaurada. Porque quando a gente mexe na matéria, a gente está mexendo em questões psíquicas nossas. Eu escrevi sobre isso, né? Até se de repente vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar, quem se interessar por esse assunto. E aí, nas minhas pesquisas, durante o TCC de arte-terapia, eu me deparei com
com uma citação do Hillman. Na verdade, foi a primeira citação que me encantou. E aí eu resolvi que eu precisava descobrir mais sobre Hillman. Né? Eu vou botar agora a citação aqui para vocês. Bom, antes da citação tem mais esse slide. A gente precisa entender que não só as pessoas adoecem, os lugares também adoecem. Ficam doentes e precisam ser cuidados. Na verdade, a geobiologia fala disso, né? E cuida disso. A gente localiza a doença dos espaços e a gente promove as curas, os tratamentos para os espaços. E se a gente morar num espaço doente, se a gente trabalhar no espaço doente, a gente vai adoecer. E às vezes a gente está tomando um monte de remédio para aquela doença do corpo, mas o lugar que a gente mora, o lugar que a gente trabalha, não deixa a gente ficar bom. Né? Bom, aí como eu falei, na pesquisa que eu estava fazendo, a primeira citação que eu me deparei foi essa do Rio. O inconsciente, peraí, que tem uma barra aqui que não me deixa ler. Só um instante. Deixa eu ler daqui. O inconsciente está, é isso mesmo, deixa eu voltar. O inconsciente está sempre onde está, nas bordas da consciência, entrelaçado à consciência, onde não olhamos ou não queremos ver. Está no meio de nós. Estamos imersos na psique. Como insistiram os alquimistas, o ouro da possibilidade está no lixo horrendo mais próximo de nós. A tarefa de trabalharmos a matéria-prima do inconsciente real sempre foi aquela do artista, que não expressa meramente seu sofrimento, mas que reflete o tormento da ânima mundi, o sofrimento das raízes. Por artista, eu quero dizer o artesão, quer seja artista, alquimista ou analista, aquele que toma nas mãos a madeira abandonada, os sons cacofônicos, os pedaços de bricolagem e retorna essa inconsciência às suas raízes. O artesão trabalha através da ânima, a ânima mundi. Então, essa foi a primeira passagem que eu, nas minhas pesquisas, que eu encontrei e que disse muito para mim do que eu estava fazendo, que eu estava escrevendo, né? Porque eu estava escrevendo justamente sobre essas questões de lixo, de transformação de matéria. Então, Hillman traz essa questão para a gente, que, na verdade, o que a gente considera lixo tem ouro ali. E é a partir desse lugar que a gente não dá bola, que a gente descarta, que a gente joga fora, é que a gente pode conseguir muitas transformações. Né? E aí, Hillman fala que é a partir desse trabalho sobre esse lixo, sobre esse pedaço da consciência, do inconsciente abandonado, é que a gente vai fazer o trabalho de transformação de alma. É a alma trabalhando com a alma do mundo. Aí, quando eu li isso, eu disse, eu preciso conhecer James Hillman. Né? Preciso conhecer essa pessoa. Na época, Hillman ainda era vivo. Então, o quinto corpo, que é o planeta, a gente entende que para que ele realmente seja um corpo que permita que a gente seja e esteja no mundo mais saudável, que a gente seja quem a gente veio ser, que a gente precisa entender que tudo no mundo tem alma e que a gente precisa cuidar dessa alma do mundo. Então, vamos ver um pouquinho quem é Hillman aqui, qual é o olhar dele da psicologia, né? A psicologia arquetípica, conforme denominação de James Hillman, sempre teve a intenção de ir além da pesquisa clínica dentro do consultório psicoterapêutico, por estar situada dentro da cultura da imaginação ocidental. É uma psicologia ligada às artes, à cultura e à história das ideias, mas na forma como elas florescem da imaginação. Podemos dizer que é uma psicologia com beleza e alma. Então, o Hillman ele nasceu em 1926, morreu em 2011 de câncer, foi psicólogo conferencista americano de fama internacional, estudou posteriormente, conduziu estudos lá no Instituto Jungiano de Zurique, ele coordenou por um tempo o Instituto. E os dois livros, ele tem muitos livros, muitos, assuntos bem variados. Então, assim, os que têm mais a ver com isso que eu estou falando são esses dois, o pensamento do coração e a alma do mundo,
que é fácil da gente encontrar, e o outro é Cidade e Alma. Cidade e Alma é um livro que não tem mais para vender, a não ser que você ache em estante virtual. E quando você acha, geralmente ele custa uma pequena fortuna, porque não foi mais publicado, né? Então, nesses dois livros, ele vai trazer dois conceitos que são importantes, que é o conceito de esteses e o conceito da ânima mundi. E a gente hoje vai se prender mais ao conceito da ânima mundi, tá? Então, que está basicamente descrito nesse livro Cidade e Alma. É interessante que esse livro ele só existe em português. Ele não é um livro assim, o Hillman falou, vou escrever um livro sobre esses assuntos, não. São coletâneas de conferências que ele deu, de falas que ele teve em algum congresso, que tinham a ver com esse tema, que foram juntados num livro, uma publicação brasileira que foi chamada de Cidade e Alma, tá? Então, ele foi publicado em 1993, mas os escritos são de vários anos, né? Antes disso, uns 80, tal, cada um de um ano diferente. Então, isso aqui é do que o livro fala. Psicanálise das geladeiras e cinzeiros? Já há alguns anos, James Hillman vem se ocupando em levar a reflexão psicológica para além dos limites dos consultórios dos analistas. Todo o campo da psicoterapia profunda nasceu nas cidades, como Viena, Zurique, uma atividade urbana para cidadãos da polis. Diferentemente das épocas de Freud e Jung, hoje não só a alma do homem, mas principalmente a alma do mundo está doente. E são seus sintomas que mais nos atingem, afligem e agridem. Prédios, parques e avenidas no divã, ecologia profunda, o retorno da alma ao mundo, como propõe Hillman nesses ensaios, dessubjetiviza o enfoque puramente ecológico. Não é só uma questão de ecologia, entende? Inclui a urbanidade como campo válido de experiências e nos sensibiliza, seres urbanos que somos, não somente a patologia, mas a beleza do que está à nossa volta. Né? Então, isso é o que fala o livro. Queria saber deixa eu ver aqui o bate-papo, se vocês me trouxeram alguma pergunta. Sônia, quer falar alguma coisa? Quer me perguntar alguma coisa? Quer partilhar alguma coisa com a gente? Então, esse espaço urbano hoje está sendo sufocado, né? Sim. Nós estamos destruindo a beleza da natureza. Nós estamos deixando a natureza doente. Então, desmata, né? Agride, os bichinhos não têm aonde morar, estão sumindo, né? Eu vejo aqui no balneário, é o maior prédio do mundo, numa praia, aonde você segura todo o ar que vem do mar. Então, nós temos um paredão de prédios que não deixa o ar ventilar, tal. Maravilha, é lindo eu estar lá não sei, quase nas nuvens para olhar o mar. Só que daqui a pouco não tem mais. Então, eu estou destruindo essa natureza. Então, essa questão de adoecer o espaço. Estamos realmente doentes por dentro e a nossa doença está estragando, adoecendo o planeta, né? Sim. Deixando tudo muito urbano. Eu acho que Hillman é maravilhoso para falar isso. Então, aqui perguntaram dos livros. Não, são 2 livros desses temas, né? Ele tem vários. Então, uma é Cidade e Alma, que é esse que eu tenho PDF, posso mandar depois para a Sônia partilhar com vocês. E o outro é o Pensamento do Coração. Deixa eu voltar aqui. Ó, Pensamento do Coração e a Alma do Mundo é um. E o outro é Cidade e Alma. Tá? São 2 livros em que a gente vai ver, se aprofundar nesses 2 temas, que é esteses, porque esteses, na verdade, o que é esteses? Estese é a capacidade de perceber. Então, Hillman diz que você precisa se aprofundar nessas teses para que você perceba a alma do outro, senão você não vai perceber. É como se uma coisa fosse meio que consequência da outra, né? Porque a palavra esteses vem do grego, que significa isso, capacidade de perceber. Só que Hillman fala isso de uma forma muito
muito mais poética, ele aprofunda muito mais. Até tem um slide aqui que eu trago um pouco isso. Então, vamos só prosseguir aqui, estou cuidando aqui a hora, né? O termo arquetípico, em oposição a analítico, referência comum utilizada para a psicologia junguiana, foi preferido não só porque reflete a profundidade teórica dos últimos trabalhos de Jung, os quais tentam resolver os problemas psicológicos para além dos modelos científicos. E principalmente porque arquetípico pertence a toda a cultura, a todas as formas de atividade humana, e não somente aos profissionais que praticam a terapêutica moderna. A partir de uma afirmação de Jung, onde ele situa a alma como uma instância entre o corpo e a mente, é que Jung apoia a psicologia arquetípica. Aí ele diz, é um esse in anima, ou seja, é um estar na alma. É muito poético. Eu amo. A psicoterapia profunda nasceu em meio à vida das cidades, uma atividade urbana para cidadãos da polis. Atualmente, não somente a alma do homem se apresenta enferma, mas principalmente a alma do mundo que está doente. E são esses sintomas que mais... isso aqui está repetido, olha. Uma falha do meu PPS, eu já falei isso. Tudo bem, é para ressaltar. Riemann amplia o conceito de esteses, afirmando que precisamos deslocar a percepção do sentido da visão para o coração, órgão associado às coisas do sentido, para privilegiar a beleza e alimentar a alma. Então, é perceber, mas não é perceber só porque eu estou vendo. É perceber com o coração. É ter um olhar mais afetivo sobre as questões, né? Porque aí a gente vai conseguir enxergar. A gente vai dar preferência, a gente vai olhar sempre pelo lado bom da coisa. A gente vai ver beleza nas coisas. E aí a gente vai encontrar a alma, né? A alma repousa nas profundezas. Inclui vida, morte e divindade, e possui um desejo de fusão e totalidade. A alma é livre para se manifestar tanto nas coisas da natureza dadas por Deus, quanto nas coisas da rua feitas pelo homem. Ela é livre para se manifestar no mundo, apresentando sensorialmente sua imagem interior e sua presença como uma realidade psíquica, configurando a anima mundi, onde cada coisa de nossa vida urbana construída tem importância psicológica. Então, aqui, todas essas citações são do livro. Eu destaquei algumas coisas do livro para trazer uma reflexão, né? Eu acho que a minha fala hoje, ela tem muito esse cunho da gente refletir sobre isso e trazer isso para a nossa vida, né? É lógico que a gente, no momento, está vivendo uma situação meio atípica, mas dá para a gente fazer uma avaliação de como é que estava antes, como é que está agora, que ganhos nós tivemos nessa relação tão estreita com a nossa casa, né? Será que a gente não pode tirar proveito disso e fazer com que o nosso ambiente de habitação seja um ambiente que favoreça mais? Será que a gente não pode localizar os focos de doença que estão nos nossos ambientes para que a gente também fique melhor durante essa quarentena? Então, falo as questões privadas que residem na alma da cidade. Percebo os vazamentos de gás que embaixo envenenam as nossas relações pessoais. Observo o escoamento da energia na insônia, na impotência, no vício. Vou atrás dos ratos, impulsos que roem os cantos do nosso espaço interior. As condições de nossas psiques refletem o interior de nossas salas. Isso aqui, para mim, é uma frase que resume tudo. A relação entre nossos hábitos e nossas habitações. A verdadeira vida da cidade é interior. Dentro das salas, sentados em cadeiras, aglomeramos-nos em entradas, descemos túneis, esperamos nos elevadores, vasculhamos gavetas, olhamos para as paredes. De fato, na maior parte das vezes, estamos olhando para baixo, para alguma coisa sobre a mesa, focalizados num aparelho eletrônico, num pedaço de papel ou encarando um outro rosto. E olha que essa época que ele escreveu isso, ainda nem tinha internet desse jeito, né? Não importa a altura do prédio ou o esplendor, olha aí o que a Sônia falou. Não importa a altura do prédio ou o esplendor da sua fachada ou da sua entrada. Dentro, esse sentimento elevado reduz-se a saletas individuais, corredores, compartimentos, cubículos, com 2,5 metros de altura. Você sai de um elevador no 48º andar e cai em um corredor cujo teto você quase pode tocar com os
continuamos como que em um túnel, em alguma garagem subterrânea. Foi o que você falou, né, Sônia? A história dos prédios altíssimos lá de Camboriú. E é triste isso, porque o que ficou hoje, o que é mais importante? É você ter o prédio mais alto. Sim. Não é o prédio mais bonito. Cadê a estética? Não tem. Né? Os prédios antigos, o que nos deixa assim, quando vamos para a Europa, assim, você está de frente com aqueles prédios maravilhosos, tem arte, né? E agora aqui são todos, eu chamo assim, torres nuas, né? São retângulos que não tem beleza nenhuma, tirou-se a beleza. E falando também dessa cidade que você está mostrando aqui, essa sua cidade nessa foto está muito linda, está muito colorida. Porque hoje, se olharmos hoje, eu vejo assim, os prédios voltaram a ser cinzas, beges, não tem cor, porque tem que ser clean, esse clean aí me incomoda, sabe? Eu gosto de um prédio amarelo, outro verde, outro rosa, né? Cada um de uma cor, para te dar presença, né? Sim. Mas tudo tem que ser assim, numa cor neutra que não se percebe, mas se percebe o tamanho. Então, nas alturas, e voltando na arquitetura antiga, você tinha os templos que eram para os deuses, só eles poderiam ser grandes. Sim. E hoje nós temos os templos de quem tem dinheiro, porque é só eles que podem comprar esses apartamentos. É o Deus do dinheiro, né? O dinheiro, né? Capitalismo. Capitalismo, né? Muito lindo isso. Tem gente escrevendo aqui no chat, lembrando do filme Aquários, com Sônia Braga, né? Que estrelou esse filme. Realmente é um filme fantástico. Quem não viu, aconselho ver. Tem a ver com isso. A luta dela para não sair do prédio, porque queriam desabar para construir um prédio. Então, a luta dela para não sair daquele prédio antigo. Né? É muito bom esse filme. Falaram aqui também, os templos de hoje são os shoppings. Né? Exatamente. Então, vamos seguir aqui. É interessante porque shoppings, né, são os templos. O desespero atual tem que abrir o shopping porque eu tenho que ir para o shopping. Ninguém pede para abrir a igreja. Você tem que ir para o shopping, não para a igreja, não para um templo, né, para um lugar de religar, mas para o shopping. Assustador. Desesperador. No primeiro dia que abriram aqui os shoppings, a fila do lado de fora, assim, para a multidão, eu fiquei apavorada. Sabe? Aqui o Rio é o segundo lugar de foco. E as pessoas não estão nem aí. É assustador, assustador. As pessoas não podem viver sem comprar. Estou sugerindo que nossos edifícios não são realmente habitáveis. Que devemos nos tornar um tipo de pessoa com estranhos hábitos de alma para podermos ficar nesses tipos de ambiente, sob esses tipos de teto durante a maior parte da nossa vida. Estou sugerindo que muitos de nossos males sociais e problemas psicológicos, e mesmo doenças econômicas, como baixa produtividade, ineficiência, crimes sexuais, não fixação no emprego, declínio de qualidade, ou vícios, álcool, café, refrigerante. Você está falando até de vícios bem comuns, não está falando de grande vício, não é vício que interna ninguém, não, é vício habitual ali, né? São consequências psicológicas do design interior. Estamos hoje vivendo um tipo de repressão disfarçada e despercebida, pois a repressão, como Freud descobriu, nunca está onde acreditamos que ela esteja, ela é inconsciente. E hoje ela não vem de dentro de nós, mas da falta de alma dos ambientes que habitamos. Profundo isso, né? Hume acredita que bom, então assim, aí o que a gente faz? Ele acredita que para a gente acolher essas personificações da Anima Mundi, a psicologia acadêmica deverá se abrir para um sofisticado e novo programa de formação, onde a base será o coração sensitivo e imaginativo, que precisará treinar os olhos, os ouvidos, o nariz e as mãos dos novos terapeutas para este trabalho invisível de criar alma. Isso tem muito a ver com a função sensação do Jung, né? E com a função intuitiva também. Se você olha, mas não olha para esse olho só, vamos olhar com outro olhar. Vamos escutar com outro ouvido, né? Esse trabalho invisível de criar alma,
que encontrará visibilidade nas obras de arte, olha os arteterapeutas aí, nos sonhos, olha, na alquimia, nas mitologias e em todas as vias de manifestação em que os mistérios da alma estão simultaneamente revelados e contidos, pois a psicoterapia também é uma arte. A psicoterapia simplesmente pela psicoterapia. Então, ele vai adiante, olha só que coisa importante ele diz. Trabalhar com o paciente durante 2 ou até 5 horas por semana e estender esse trabalho à terapia do ambiente, da família e dos colegas de trabalho não pode prevenir a disseminação da infecção psíquica epidêmica. Não podemos inocular a alma individual nem isolá-la da enfermidade da alma do mundo. Então, assim, como você vai curar a alma individual se a alma do mundo está doente? Aí, olha só, um casamento decadente pode ser analisado em suas raízes intra- e intersubjetivas. Mas até que tenhamos considerado o design e os materiais dos espaços nos quais o casamento se desenvolve, a linguagem na qual ele é falado, a roupa com que se apresenta, a comida e o dinheiro que são divididos, os remédios e os cosméticos usados, os sons, os cheiros e os sabores que diariamente entram no coração do casamento, até que a psicologia admita o mundo na esfera da realidade psíquica, não pode haver melhora. E, de fato, estamos conspirando para a destruição desse casamento, por carregar para a relação humana e para a esfera subjetiva a inconsciência reprimida do mundo das coisas. Porque existe um grande inconsciente ali no mundo das coisas que nos envolve, principalmente no nosso campo, na nossa habitação, né? No ambiente que a gente vive a maior parte do nosso tempo, principalmente agora. Tudo bem? Alguém escreveu no chat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Vamos ver. Tem uma série muito boa que chama American Gods, que fala sobre a substituição das crenças do religário pelos deuses do capitalismo. Legal, não conheço. Essa imagem reflete bem a tecnologia que coloca em nossas portas qualquer tipo de mercadoria, valorizando o consumo. Aquela imagem do outro slide, né? Que a Sônia até falou que estava até bonitinha, porque estava bem colorida. O proprietário de uma das maiores construtoras de BC se suicidou. Os tempos de hoje Balneário Camboriú. Ah, tá. Eu estava pensando, gente, o que é BC? Balneário Camboriú. Pois é, né? Que adianta. Então, assim, a gente não pode negar que isso está acontecendo, senão a gente não olha para isso. Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Ainda tem alguns slidezinhos, depois a gente abre para a gente falar mais. Aí, de repente, pode ser. Então, o retorno da alma ao mundo, como propõe Hillman, despotencializa o enfoque puramente ecológico. Entende? Não é só uma questão de ecologia. Inclui a urbanidade como campo válido de experiências e nos sensibiliza. Seres urbanos que somos, não somente a patologia, mas a beleza do que está à nossa volta. Ó, aí já tem uma cidade mais agradável, né? Tem muita coisa também, mas olha, é uma cidade mais agradável, né? Enfim, que a gente não tem como negar, né? Que a gente é urbano, a gente mora, a maioria de nós, né? A maioria de nós, mesmo que querendo morar no meio do mato, a gente não pode, né? Não tem como, por conta de várias questões cotidianas, mesmo de trabalho. Então, nesse quinto corpo, o planeta, a nossa morada maior, que vive a Anima Mundi, que nos propõe não mais um enfoque ecológico, mas uma ecologização do mundo, que deve corresponder a uma ecologia do espírito. É aquela história da conexão, né, que vocês falaram lá quando a gente estava falando dos outros corpos. E que acreditamos estar diretamente conectada com as relações com o todo, entendendo o todo como as inúmeras manifestações de vida no planeta, presentes em todos os reinos. Então, isso não é Hillman, é Michel Montezuma. É um pensador francês que ainda é vivo, e que fala muito disso. Ele fala que a arte está no nosso cotidiano, nas pequenas coisas que a gente fala, né? Ele é um sociólogo. Então, isso que o Maffesoli fala tem tudo a ver com essa história da ecologização do mundo, né? Tem tudo a ver com a ideia da Anima Mundi, do Hillman. Então, assim, dentro da psicologia, porque assim, quando o Hillman fala isso, não existia a psicologia ambiental, não existia a ecopsicologia como conceito, hoje já existe. Então, assim, são umas coisas que eu estou perseguindo, Sônia,
Os próximos estudos mais profundos que eu quero fazer ou é psicologia ambiental ou é ecopsicologia. Eu já fiz alguns cursos introdutórios, mas ainda não tenho a formação toda. Leio muito, mas a gente tem esses dois campos dentro da psicologia. A psicologia ambiental, que vai falar dessa relação, né? Trata desse relacionamento recíproco entre comportamento e ambiente físico, tanto construído quanto natural. Isto é, qual o impacto de diferentes tipos de ambiente sobre comportamentos e estados subjetivos das pessoas, bem como o impacto desses comportamentos e estados subjetivos sobre os ambientes. É uma via de mão dupla. Então, quando eu mexo no meu espaço, quando eu melhoro a saúde do meu espaço, eu automaticamente melhoro a minha saúde. E vice-versa. Isso se relaciona o tempo todo. Ela tem uma interface com áreas de estudo, com sociologia, antropologia urbana, ergonomia, desenho industrial, paisagismo, engenharia florestal, arquitetura, enfim. Na medida em que essas áreas estudam diferentes aspectos de organização do espaço-ambiente físico e sua relação recíproca com o ser humano. Então, usa-se muito esse termo, relação indivíduo-ambiente, para caracterizar esse campo de estudo. E tem também a ecopsicologia, né? Que fala... Oi? Deixa só um pouquinho. Volta um pouquinho o outro slide. Da psicologia ambiental. Isso. Isso. Então, aqui, só para a gente ampliar um pouquinho, assim, claro, esclarecer para quem está, alguém um pouquinho não compreendendo o tema, né? Por que que no processo arte terapêutico ou terapêutico eu tenho que perguntar sobre o ambiente que a pessoa mora? Como é essa casa, né? Como é o seu prédio? Onde se localiza? Então, nas aulas, quando eu oriento na anamnese para perguntar sobre isso, as pessoas falam, mas por que me interessa saber onde que ela mora? Ela está doente, está com depressão? Aqui você está trazendo a importância de se conhecer esse ambiente, né? Como é cuidar do seu quarto? Como é cuidar da sua sala? Uma das perguntas que eu gosto de colocar na anamnese é: na sua casa tem alguma plantinha? Ai, morre tudo. Por que será que morre tudo, né? Então, se uma plantinha não sobrevive, eu ponho muita água, deixo pôr água, não sei o quê. Quer dizer, cuidar de uma plantinha, uma violetinha, é cuidar do meio ambiente. Não, eu não preciso cuidar do planeta, eu estou cuidando de uma plantinha, eu estou começando a pensar na plantinha como um ser vivo que está sob os meus cuidados. E ela vai viver ou morrer por minha causa, né? O meu cuidado. Então, como é a sua casa? Como você cuida da sua cama? Então, essas questões no processo terapêutico eu acho tão importante, porque tem gente que fala assim, eu só arrumo a cama no final de semana. Então, aquilo fica aquele bolo a semana inteira, você não tem o cuidado. Não, isso era coisa da minha avó, não tenho tempo. Não gasta 2 segundos, isso é cuidado, né? Como ficam as suas meias espalhadas pela casa? Então, tudo isso faz parte desse ambiente sadio, que a gente às vezes está colocando no mundo lá fora, mas está muito no mundo aqui dentro, né? O ambiente que é onde eu habito, como eu habito, como eu cuido, porque é assim que eu vou começar a cuidar lá fora. O cuidado daqui me faz olhar para lá fora. E quando eu estou no balneário, que hoje eu não estou no balneário, estou em São Paulo, quando eu estou no balneário, eu vejo assim, as pessoas vão para a praia, e mesmo aí no Rio, quando eu vou para o Rio, sedentas pelo mar. E quando levantam, eu falo, meu Deus, jogaram tudo da praia e foram embora, né? Então, o cuidar dessa natureza é o cuidar de si, é o cuidar dessa vida interna. E aí eu adoeço, fico triste, fico com depressão e também fico com baixa autoestima. Não gosto de mim, lógico. Eu sou esse ser. Eu vou colocar a palavra entre aspas, bem horroroso, mas eu gostaria de tirar aspas, né? Porque eu sou esse ser horroroso que vou saindo e deixando um caminho. Deixando um rastro. Um rastro de lixo, em vez de deixar um rastro de coisas lindas. Desculpa te interromper. Não, mas foi ótimo. Inclusive, assim, isso que você traz me faz lembrar de... Já depois que eu comecei, né, a me inteirar desses assuntos, né, de uns anos para cá, em algumas situações, quando eu estou atendendo um cliente
e eu percebo que a casa dele está trazendo muitas questões pessoais, às vezes eu marco um dia da terapia, da sessão, na casa da pessoa. Já fiz isso com alguns clientes, para eu realmente entender o que está acontecendo ali. A pessoa dizer, mas eu não consigo fazer isso. A pessoa tem lá um projeto de vida para fazer, que ela tem que se dedicar e ela não consegue fazer. Por que ela não consegue fazer? Porque ela não consegue arrumar a mesa para ela fazer aquilo, para ela sentar e trabalhar para fazer o que ela quer fazer, né? Às vezes, basicamente é isso. Arruma um cantinho para você fazer o que você precisa fazer, que aquele cantinho seja seu, seja sagrado para você fazer, que é importante para você fazer, né? E às vezes a pessoa nunca vai te dizer isso, porque ela nem sabe, ela não tem nem consciência. Então, você vendo isso, né? Então, é lógico que não é para todos os clientes que acreditam, né? E aceitam esse tipo de coisa. Então, é o que o Hillman fala lá. A psicoterapia precisa se abrir a novas formas de fazer terapia, né? Enfim, então deixa eu continuar. Além da psicologia ambiental, estou quase fechando para a gente abrir para a conversa. A gente tem a ecopsicologia, que é assim, ela fala do que a Sônia estava dizendo um pouco ali, assim, essa consciência, é você entender que você é parte do todo. Você entender que você é parte integrante e ativa da natureza. Os 3 elementos básicos da relação homem-natureza são subjetividade humana, relações sociais e meio ambiente. Então, a ecopsicologia é como se fosse uma questão interna, né? É da sua alma para a integração. Tem muitos ecopsicólogos que o consultório deles é no meio de um bosque, não tem um espaço fechado, entende? Então, eu penso que os 2 campos da psicologia, eles se relacionam e um completa o outro, a meu ver. Eu gosto muito dos 2. A necessidade de compreender o ser humano em sua totalidade e de resgatar a relação homem-natureza sob a luz da psicologia, que serve de arcabouço para o entendimento e aprofundamento dessa relação, requerendo uma análise holística de subjetividade humana, das relações que caracterizam o convívio social e das relações do homem com a natureza. A ecopsicologia, a psicologia do meio ambiente ou psicologia relacional da terra, são as denominações que ela tem, deverá buscar essencialmente o restabelecimento do indivíduo com a natureza. No primeiro momento, é preciso repensarmos a nossa visão de mundo. Zain Saber, que é um ecopsicólogo. Então, na arte-terapia, tem muitos arteterapeutas aqui, quando a gente produz um objeto, a gente não fica maravilhado com aquilo não fala com a gente não se comunica, né? Isso é o quê? Ele passa a ter alma. Isso aqui é uma foto de uma aluna, de uma das minhas turmas, que ela tinha acabado de se mudar. Então, ela só pensava em casa, só pensava nas coisas que tinha que fazer para casa, que tinha que pintar, que tinha que comprar aquilo, ela não conseguia pensar em nada. Aí tinha um trabalho para fazer, um trabalho de construção de uma das leituras de um dos livros. Ela fez uma casa e enfiou a casa na cabeça, porque ela já conseguia pensar em casa, né? Então, o valor que essa casa teve com o momento que ela estava vivendo, né? Então, cada objeto traz, desde seu processo de produção, maravilhamento que deve ser percebido e ativado em sua essência, interiorizado e tornado íntimo, para que possa, então, revelar não somente sua forma e sua identidade, mas também a sua alma, justificando dessa maneira o fenômeno da criação, que se revela pleno da experiência estética manifestada pelos sentidos. Então, a alma do objeto corresponde ou une-se a nós. Então, no processo de arte-terapia, a gente vê muito isso acontecer, né? Então, o convite que fica aqui é para que a gente convide essa nossa individuação para habitar a nossa casa conosco, para trabalhar nos nossos consultórios, nos nossos ateliês, nos nossos escritórios, através da arte. Não somente de toda e qualquer arte, mas prioritariamente daquela que simboliza o nosso caminho de ser único nesse mundo amado pelo Criador e por nós, as criaturas. Nós também produzimos alma toda vez que a gente produz alguma coisa nesse mundo, né? Então, é isso. Agora, acho que a gente pode abrir. Deixa eu parar o compartilhamento. Então, agora acho que a gente pode abrir mais para uma troca, né, Sônia? Aí como é que você costuma conduzir? Seu microfone está fechado. Isso. Aqui a Flávia perguntou assim, nesse período de quarentena, muitos casais têm se divorciado.
E também aumentou a violência doméstica. O espaço como símbolo fica evidente e traz à tona todas essas questões que ultrapassam o material. Eu acho que esse período de quarentena nós estamos tendo contato, né, e visão, conhecimento com quem nós casamos. Exatamente. Porque passamos tanto tempo separados, porque na hora de dormir, a gente dorme, então não está junto. Você dividiu a cama e mesmo assim aquilo incomoda, porque de vez em quando vem uma perna para cá, uma perna para lá, né? E agora tem que ficar todo mundo junto no mesmo lugar e é interessante, né? Então, eu vejo que muita gente está se separando. Eu vou trazer uma coisa muito pessoal, já que aqui tudo é uma família, né? Hoje eu estava conversando isso com meu marido e minha filha. E lembrando que faz 50 anos que nós estamos juntos. 50 anos. Né? Aí a minha filha falou assim, mas como que você aguentou ela? Eu falei, peraí, né? Ela, né? Aquelas coisas de brincadeira. Aí, 50 anos. Começamos com 14, 15 anos, quando nós não nos conhecemos, né? Então, é uma questão de conviver. E, sinceramente, em 50 anos, é a primeira vez que eu estou convivendo com meu marido. Eu acho que todos vocês. É a primeira vez que levanta, toma café, passa o dia junto, dorme, levanta, fica aquele ciclo. E uma coisa tão bonita, né? Tão gostosa, é arrumar a cama junto. Gente, que legal que é isso. Você tem ideia aquele bendito lençol que você puxa de um lado, puxa do outro e nunca vai? Agora fazer junto, né? Não precisa ir para o outro lado da cama sozinho, né? Para puxar, fica cada um do lado, faz junto, bem melhor. E aí eu vejo assim, muita gente se divorciando porque não sabe com quem casou. E está vendo agora com quem casou. Agora, né? As violências, a gente nem vai entrar muito nisso, porque é um assunto muito triste, ainda que requer muito mais espaço. Mas pensar nesse momento, com quem é que eu casei, né? Com quem? Porque muita gente casou consigo mesmo. Só dorme na mesma cama, come, né? Divide as despesas, paga o aluguel, paga tudo, e levanta e vai embora e pronto. Né? Então, eu acho que repensar, até pensar o ambiente de casa ficou interessante. Sim. Muita coisa foi trocar de lugar, né? Sim. Vamos trocar isso, vamos trocar aquilo, vamos trocar aquilo outro. Então, uma dinâmica de vida. Eu estou amando a quarentena, não quero mais voltar, não. Viu, Leda? Não vou voltar mais. Cadê a Leda? A Leda está ali. A Leda está ali. Estou aqui apreciando tudo. Tudo, né? Agora que eu estou vendo as carinhas, porque eu ficava só olhando na tela, agora que eu estou vendo todo mundo. Então, repensar as suas relações, repensar o dia do casamento. Eu vejo assim, as pessoas que estão vindo fazer, né, no processo terapêutico, falam assim, nossa, eu estou lembrando de quando eu era criança, na minha adolescência, porque os assuntos de família voltaram. A Sim. casa voltou a ter importância, estar junto, né? Comer juntos. E eu estou vendo agora, é isso que você acabou de falar, a casa voltou a ter alma. Sim. Coitadinha, eu fico com dó dela, porque ela parece que ela se perdeu. Né? Eu acho que as casas estão muito felizes, as casas estão muito felizes, mas elas também precisam ser cuidadas. Não é? Estão felizes Sim. porque estão cheias de gente, mas precisam ser cuidadas. Acho que é um bom momento para a gente fazer uma avaliação, porque os nossos hábitos mudaram, muitos dos nossos hábitos mudaram. Né? Nessa função, nessa necessidade da gente estar fazendo tudo dentro das nossas casas. Né? É lógico que tem muita gente que já teve que voltar a trabalhar, porque essa loucura aí de já terem aberto muitas coisas, mas a maioria de nós que ainda está podendo se preservar está passando por esse grande desafio, né? de estabelecer novos hábitos que estão diretamente a ver com esse ato de habitar. Então, acho que é um bom momento para a gente melhorar isso, sabe? A gente procurar o que está faltando para que eu possa exercer aquela minha parcela de ser quem eu vim ser nesse mundo de uma maneira melhor.
que eu estou precisando mudar no meu espaço físico para que o meu espaço interno também se organize? Alguém escreveu aqui justamente sobre isso, né? Deixa eu ver, agora perdi, mas alguém tinha escrito sobre isso aqui, que quando a gente arruma, né, a parte de fora, a gente está arrumando a parte de dentro e vice-versa. Enfim. E uma coisa também que está acontecendo é limpar a casa, né? Sim, faxinar. Jogar esse guarda-roupa que tinha tanta coisa que nunca mais vai usar, fora, né? Limpar tudo, renovar a energia da casa, né? Jogar os sapatos que você não usa mais, coisas assim, doar essas coisas, né? Então, renovar a casa, mudar os armários, eu acho que isso dá vida para a casa. Até achei mais bonito o meu apartamento atualmente. E se não está legal, a gente tem a oportunidade de mexer, não é? De mudar, melhorar a alma desse espaço. Assim, de uns anos para cá, aqui no Rio, pelo menos, eu acho que em São Paulo também isso aconteceu muito, a gente via crescer muito o número de pessoas que trabalhavam justamente organizando as casas, organizando o armário, porque, de fato, não é uma tarefa muito agradável, porque a gente remexe, a gente tira as coisas da zona de conforto e, às vezes, a gente não sabe como fazer com aquilo, né? O que a gente faz com aquilo? Então, tem profissionais que se especializaram nisso. Eu, particularmente, acho o seguinte, tudo bem, é bom para um primeiro momento, mas não muda nada dentro de você, porque não foi você que fez. Se você, de fato, não acompanhar a mudança junto, daqui a pouco, não demora um mês, tem que chamar a pessoa de novo. Né? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Na hora que eu transformo a matéria, eu estou transformando uma questão psíquica. Né? E se foi outra pessoa que fez, eu estou morando por um tempo num lugar mais agradável. Mas eu também posso não me identificar com aquilo. Tem uma aluna que no outro dia os filhos deram para ela uma pessoa para organizar o armário dela. E ela não estava em casa, fizeram de surpresa. Quando ela chegou, ela quase infartou. Ela disse, gente, onde estão as minhas coisas? Onde estão? Eu não acho nada. Então a pessoa se perde. Né? Se perde. Porque cada um tem o seu jeito de se achar no meio das suas coisas. Né? É necessário que cada um mexa nas suas coisas. Então, assim, tipo, mães que ainda têm crianças, têm adolescentes, não joguem as coisas fora sem perguntar para eles. É bom que ele ensinar a desarmar, mas faça junto, entende? Às vezes tem mãe que quer agradar a filha que viajou e pinta o quarto de outra cor, a criança chega, o adolescente chega e não se reconhece ali, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Estão escrevendo aqui, se foi o outro que organizou, você não saberá onde ele colocou, e aí você se perde, né? A maioria das tranqueiras que acumulamos são aquelas que depositamos um valor emocional. Sim. E acho que é importante, assim, se aquilo tem um valor emocional para você, aquilo tem uma razão de ficar. Porque aquilo tem uma alma diferente para você, entende? Tem um significado. Né? Às vezes é uma coisa pequenininha que um filho fez para você ou que você recebeu de uma pessoa importante. Não é uma tranqueira, né? Agora, a gente também não pode virar acumulador, né? Não pode virar acumulador. Tem aqueles programas de acumulador que tem que ir psicólogo para resolver a coisa, porque é isso, né? Então, a gente tem que, de vez em quando, eu diria que de vez em sempre, fazer umas boas faxinas. Porque também os valores vão mudando, né? A nossa relação com as coisas vai mudando, porque a gente vai mudando. Né? O processo de individuação pede isso para a gente todo dia, né? Vamos mudar, vamos aprender. Então, aí é interessante, porque tem pessoas que guardam roupas, né, de quando tinha 15 anos, 20 anos, 30 anos, e falam assim, bom, um dia eu vou vestir de novo. Não vai nunca, né? Uma que você não volta cabelo dentro, né? E outra que... Os 15 não volta de jeito nenhum. Não tem jeito. Mas ela está presa no quê? No estado emocional de quando ela tinha 15 anos, então ela precisa daquilo. Né? Porque alguém falou aqui, é difícil desapegar. Uma técnica boa é saber assim, eu olho para aquilo e falo, bom, eu vou conseguir usar isso de novo? Isso aqui eu estou guardando para quê? Qual é o motivo? O que me leva? Quais são as relações emocionais que me prendem a isto? Se é o vestido de noiva,
é o seu vestido de noiva. Ele tem um sentido diferente de todos os outros vestidos que você tem. Mas, sinceramente, eu vou te falar, nunca mais você vai usar o vestido de noiva. Né? A não ser que você for casar de novo com esse vestido. Eu, pelo menos, se eu for casar, eu quero outro vestido. Não quero o quê? Eu quero outro né? casamento. Eu quero renovar, eu quero coisa nova, eu quero outro sapato. Então, aí eu vou acumular todos esses vestidos. Então, guardar uma lembrança de uma mãe, de uma avó, são lembranças, não é o guarda-roupa inteiro, né, dessas pessoas, né? Não são todos os objetos que nossas mães e nossas avós deixaram que nós vamos guardar, né? Então, é interessante entender o que é acumular, como a Denise está falando, e o que é realmente que tem um valor emocional, sentimental, de apego, o que aquilo representa para você. Então, não é assim, acabou essa live, vou lá e cato o guarda-roupa e jogo tudo fora. Não é assim, né? Uma coisa é medida, isso também é medida, saber medir. Né? E eu vejo muito aqui tem poucos meninos, né? Os meninos sempre perdem de nós dentro do guarda-roupa, né? O ladinho deles é desse tamanho, o nosso é enorme, né? Eles têm 3 pares de sapato, é um tênis, um chinelo e um sapato. Mas ocupa um espaço que não tem tamanho, aqueles 3 objetos. Né? Não é? Então, entender também que o guarda-roupa dos meninos tem que ter mais. Aí ele não vai usar e vai a gente tomando conta. Então, o que é ocupar o espaço também que é do outro? Eu acho que isso entra também nos casamentos, porque os meninos reclamam, eu não tenho espaço dentro de casa. É verdade. Não tem. As mulheres são muito espaçosas, né? São. Né? Nós temos a xícara favorita, o prato favorito, a panela favorita, tudo favorito. Ele, coitado, tem nada. Tem vários lenços, vários adereços. Tem nada. Tem uma coisa aqui que a Tati escreveu, que eu acho que tem muito a ver acho que com a maioria de nós aqui, acho que a maioria deve ser arte-terapeuta, né? Para arte-terapeutas fica mais complicado, porque tudo existe possibilidade de criação. Então, a possibilidade da gente virar acumulador é enorme. Então, assim, imagina assim, agora eu vou fazer um meia-culpa aqui, que a Sônia fez aí. Reutilização de materiais sempre foi o tema da minha vida, desde antes de eu ser arte-terapeuta. Então, imagina como que é esse exercício para mim, porque eu sempre vejo a alma das coisas ali pedindo para ser mudada. Então, o que eu faço é o seguinte, eu estabeleço um limite. Eu tenho, por exemplo, este armário de 2 portas lá no quarto de empregada, né, no quarto de serviço, para botar sucata. Então, eu só posso guardar a sucata que cabe naquele armário, naquelas 2 portas. Né? Se eu vou usar para algum grupo e tal, eu tiro, eu tenho o direito de repor. Se eu não tirar, eu não posso repor. Eu tenho que descartar isso para algum lugar que faça reutilização, né, reaproveitamento. Senão, a gente tem um enorme risco de virar acumulador. Enorme, assim, não é pequeno, não, é muito grande. Porque realmente tudo serve, não é? Tudo serve. E guardar esse material da forma mais organizada possível. Então, você tem o material e quando você precisa, não sabe onde está. Não é? A minha estratégia é guardar tudo em caixas transparentes. Que para mim nem a etiqueta do lado de fora não resolve. Eu tenho que ver, eu sou muito visual. Então, eu guardo tudo em caixas transparentes por tema, assim, dentro daquele limite do armário. Se eu só tenho direito de guardar, senão realmente a gente vira acumulador. É bem complicado. Nessa. E lembrar também que não é só os nossos materiais que servem para serem usados em arte-terapia. Temos que lembrar que o sujeito também tem um monte de coisa lá na casa dele que ele tem que trazer e ele tem que reciclar o que ele tem lá. Sim, ele tem que ressignificar o que ele tem em casa. Sim. Né? Então, nós não temos que oferecer tudo para ele, mas que ele traga de casa, né, aquela bijuteria para ser ressignificada, sim. Sabe o que? Assim, nós vamos dando ideias, ele tem a caixinha que ele traz e leva também. Então, os materiais não somos só nós, não, que vamos oferecer, porque ele tem que trazer o valor emocional dele de lá de casa, né?
E começar a estabelecer a relação dele com os materiais também, né? Porque senão fica recebendo tudo na mão. E essa época de quarentena é ótimo para isso, porque a pessoa está dentro de casa com seus materiais. Então, é um momento bom para revisitar a alma de toda essa ânima mundi que está habitando dentro das nossas casas, né? E ver qual é a alma que está doente, está precisando ser tratada para que tudo fique mais saudável, não é? E saber que espaço cada um ocupa dentro de uma casa, né? A Silvia falou aqui, compartilhar espaços diz muito da Da relação. relação. Sim, essa questão do guarda-roupa dos meninos diz muito da nossa relação, o quanto que nós vamos tomando espaço do outro, né? Sim. E quanto que o outro também vai deixando você tomar espaço. Aí eu puxo a orelha dos meninos. Eles deixam a gente tomar espaço, eles não põem limite. Então, mas aí a gente vai brigar, né, Marlon, né, Gilmar? Ai, cair é uma guerra, né? Mas enfrenta o conflito. Enfrenta o conflito e vamos lá dividir o nosso espaço. O espaço é nosso. Não tem o que pôr lá dentro, deixa o guarda-roupa vazio. É meu guarda-roupa, deixa ele vazio. Sim. Né? Isso também é o espaço que eu tenho dentro de mim emocionalmente. O quanto eu deixo o outro ocupar esses espaços, depois eu reclamo. Ela não deixa, mas quanto você conquista? E ela, quanto você deixa ele conquistar. Aí entra eu vou fazer já a propaganda da próxima live. Isso, perfeito. Que vai vir o Alessandro, que vai falar da ânima e do ânimos, né? Dessa relação que está saindo, que é a relação desse masculino com esse feminino, o quanto que um domina o outro, mas porque o outro está dentro de mim, o outro está fora. Então, nós vamos falar da ânima e do ânimos com o Alessandro a semana que vem. Meninas, eu quero vocês todas aqui, hein? E os meninos também. Então, essa relação de compartilhar o espaço. Gente, nós temos a capacidade de ter um lugar no sofá que é nosso. E é o melhor lugar do sofá, porque ele vai ficar lá do lado. Eles são tão bonzinhos que eles ficam, né, lá do lado. Você nunca dá o melhor lugar para ele sentar no sofá, né? Então, vamos rever também isso. Onde é que eu dou espaço para o outro e acolher o outro como ele é e promover um bom espaço para ele. Isso vem no processo terapêutico, a pessoa reclama muito. Não tenho espaço na minha casa, minha mãe não deixa eu falar, eu não posso escolher minha comida. Né? Se eu falar que eu gostaria de comer ovo frito em vez de bife, ela vai reclamar. Então, veja, não é só relação marido e mulher, mas é mãe e filho também, e do pai. Eu estou falando de todos, porque é uma relação de meio ambiente. Como compartilhar esse espaço que nós estamos vivendo e que nós não sabemos ouvir o que o outro deseja. É muito prático eu fazer o que eu quero e você come. Compartilhar os desejos, né? Eu estou amando compartilhar meus desejos, não consigo mais fazer mais nada. Cada um vai lá e faz, aí eu sento e como. Estou falando. É uma bola. É o momento de se descobrir novos dons, não é? Novas possibilidades. Todo mundo está conseguindo fazer coisas que achava que nunca pensou que fosse fazer, não é verdade? Eu, pelo menos, quem me conhece aqui, que a maioria me conhece, sabe que eu sou bem autoritária, eu estou me deixando levar, leva, faz, tá, eu obedeço, eu juro que eu obedeço. Então, é um momento de se autodesvelar e revelar. Eu estou me autodesvelando e me revelando para o outro. Isso é difícil, mas não é impossível e é gostoso. Eu estou amando fazer isso. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Aline falou, eu me mudei bastante de casa e tenho filho pequeno, então os materiais estão perdidos ou compartilhados. Quando muda aí, você mudou de casa, é isso? Acho que foi isso. Enfim.
Então, assim, já que você fez a propaganda, eu vou fazer uma propaganda da Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro, que a partir do domingo, vai ser sempre domingo à tarde. Vão ter várias lives também acontecendo de temas interessantes. Vai começar nesse domingo. Depois eu posso até compartilhar os links com Sônia, que aí Sônia manda para vocês. O assunto vai ser de arte terapia também, com a maioria que são arte terapeutas. E eu vou estar falando no fim de julho, acho que é o último domingo de julho, eu vou estar falando não exatamente sobre a Anima Mundi, mas eu vou estar falando desse momento, mas trazendo a questão da casa como refúgio. Focar na questão do corpo-casa, entendeu? Vou estar focando mais nisso. Então, de repente, é um momento para a gente estar desdobrando mais, né, essas questões. Então, também estão todos convidados. E, fora disso, vão ter outros assuntos bastante interessantes lá que a Associação de Arte Terapia está promovendo. Estamos com bastante eventos de lives, né? Sim. Das associações, que é um grande momento para vocês até convidarem outras pessoas para assistirem, são abertas, e divulgarem a arte-terapia, porque é um meio de divulgar a arte-terapia para quem não conhece e até sensibilizar as pessoas para usufruírem da arte-terapia, né? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, pessoas que podem ter instituições e ver a nossa live e ver que temos ali um propósito maior de trabalho, né, de levar isso. Então, não é só para nós, mas divulgar o máximo que vocês conseguirem. Eu acho isso bem importante, né? E aqui na Unipaz, nós temos live agora. Eu consegui, já estou no mês de setembro, e a Leda deixar e a Hélida deixar, eu vou fazer live o resto da vida. Com palestrantes, cada sexta, um melhor que o outro, mas não questão de melhor, gente, melhor em temas que a gente vai somando como um quebra-cabeça e vai vendo o nosso conhecimento multiplicar, né? Então, cada sexta vem falar um pouco para nós do seu conhecimento, compartilhar. Aqui nessa tela que eu estou vendo, eu não sei porque cada um vê uma tela, eu tenho o Gilmar que vai falar, né? Gilmar vai falar, vou ver se eu lembro agora, né? O Gilmar vai falar em agosto, acho que é na primeira semana de agosto. A Leila vai falar na primeira semana de julho, certo? Né? São nossos participantes que eu estou vendo, não consegui ver mais alguém. Mas, você pode trocar a sala, aí na setinha você pode ir indo para as outras salas. Pronto. É que as pessoas da segunda sala ficam no escurinho. A da terceira sala estão mais no escurinho ainda, e só nome eu não lembro. Eu estou vendo aqui alunas minhas, e minha filha está aqui também. Cadê sua filha? Meu amigo de colégio está aqui, o Antenógenes. Minha filha está ali, Camila Nage, Elane, lá daqui do Rio, Alice, minha aluna. Olá. Estou vendo as outras janelinhas. É bom, só assim a gente se vê, né? Sueli, minha amiga. E tem muita gente sem câmera mesmo, então. Tem. Eu sei que aqui tem o pessoal de Goiânia, nossos alunos de Goiânia. Sim, estão aqui. De Goiânia. Tem o pessoal lá de Porto Alegre, que é fiel. Porto Alegre e Belém, tá em alta. Parabéns, Porto Alegre e Belém. Então, como é que faz aquele coraçãozinho? Assim, né? Estão aqui toda semana, né? E Santarém também está aqui com a Mara, né? Deixa eu ver. Joinville, Balneário Camboriú, Florianópolis com a Tamara. Quer dizer, tem de todo... Belo Horizonte está aqui também. Você vê, um pouquinho de cada lugar. Curitiba na presença do Gilmar, né? Santa Maria. Estou vendo aqui. Gente, nós temos que encerrar. Leda, se quer falar alguma coisa, amor? Olha, agradecer a todas as pessoas que tiraram o seu tempo para estar compartilhando, né? Eu amei o formato de as pessoas poderem participar mais, porque nosso olhar, né? Do lado de
nós achamos que nós devíamos dar mais espaço para as pessoas falarem, participarem, tirar as suas dúvidas, dar as suas sugestões, né? Então, nós agradecemos por isso, essa participação foi maravilhosa. Amei esse formato que ficou mais interativo, né? E agradecer a Denise, pelo menos nós matamos a saudade, É né? verdade. A última vez que eu te vi em Goiânia, eu não te vi. Você estava ocupada lá para o sítio, né? Pois é, e breve nos veremos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Agradecer a Sônia por essa disponibilidade, esse rompante aí, esse trator para trabalhar, né? Arrebatando muita gente aí. E também dizer para vocês que na próxima quarta-feira nós teremos a Lena Almeida e ela vai trazer para nós o tema do home office, prazeroso, difícil. Então, acho que é um tema bem atual e a Lena, para quem conhece, sabe, ela é muito engraçada. Então, é um momento que vai ser muito rico esse compartilhar, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Mais uma vez, a nossa gratidão e a riqueza de ver vocês compartilhar conosco tudo, desde, eu me refiro a todos os participantes dessa sessão, né? Então, nosso carinho. Obrigada à nossa equipe, né? O William hoje trabalhou, hoje não, né, William? O William tem trabalhado incansavelmente, dia e noite, porque na segunda nós já começamos a divulgar nossas primeiras atividades em EAD. E o William é responsável por abastecer a plataforma, o site. Então, ele está, assim, dioturnamente nessa tarefa aí. E a toda a nossa equipe que está aí também na retaguarda. Obrigada. E, Denise, gratidão imensa por estar aqui, compartilhando esse tema tão gostoso e enriquecendo cada dia mais o nosso conhecimento, né? Você vê que nós gostaríamos de ficar aqui ouvindo você falar mais, né? Você viu que o pessoal se manteve fiel. Ainda tem gente aberta aí. Tem. E, então, vamos esperar uma outra oportunidade, quem sabe, né? Mas eu agradeço ter aceito o meu convite, o convite da Unipaz, de estarmos aqui juntinhas e dinamizar dessa forma aqui que a gente pensou e deu super certo para continuar fazendo assim, com todo mundo participando, ficou bem legal. Falar? Oi, quem quer falar? Sério? Oi? Experimentando ao contrário? Oi? Parte maior no nariz. Não, acho que ela está com o microfone aberto. Abriu o microfone, né? Bom, acho que sim. Então, gente, nós vamos aqui agradecer a presença de vocês. A Denise vai se despedir. Então, eu queria agradecer o convite, né, da Sônia, o convite de Leda. Foi um prazer, né, estar aqui, podendo partilhar. Eu costumo dizer que quando a gente se prepara para falar um pouco do nosso conhecimento é quando a gente aprende mais, porque a gente vê coisas que a gente não estava vendo, não é? A gente fica com os conhecimentos ali meio confusos, e aí de repente assim, me conta isso. Aí eu, peraí, deixa eu organizar as coisas para te contar. E aí a gente descobre um monte de coisa que estava por ali e a gente não tinha organizado. Então eu acho que quando a gente se organiza para contar um pouco das coisas que a gente sabe, todo mundo ganha, principalmente a gente que fala. Eu acho que o ganho é muito grande pela troca, pela partilha, né? E foi um prazer. Que bom que deu certo desse jeito, foi ótimo, vocês participaram bastante também, né? Essa maneira do bate-papo é dinâmica, não dá para, a gente acaba não perde tanto tempo, né? E a gente consegue interagir, todo mundo de alguma forma participa. Então, obrigada Sônia, obrigada Leda. Se Deus quiser, sexta-feira. Agradecemos. Obrigada a Hélida também. Trago o abraço dela. E Léo. Tá bom. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Beijos coloridos para todos vocês. Obrigada, meus convidados que vieram. Isso,
Pode abrir o microfone agora para fazer uma festa? Acho que pode, né? Já teve festa no final. Abre o microfone, todo mundo, para mandar beijo, te amo, boa quarentena para vocês. Oi, todo mundo. Suas almas das suas casas. Cuidem das almas das casas. Cuidem de todos. Beijo. Beijo, beijo. 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 Obrigada.